Queridos irmãos, queridas irmãs, neste 16º domingo do tempo comum, a palavra de Deus pode nos iluminar sobre uma realidade que todos nós experimentamos e que muitas vezes pode ser uma armadilha em nossas vidas. Trata-se das incertezas que todos nós temos diante do presente, do futuro e inclusive em relação ao nosso próprio passado. Todos nós temos temores diante daquilo que nós, aqui e agora, devemos fazer. Quais serão as consequências? Dará certo? Dará errado? E o futuro? O que é que ele prepara para mim? Será uma coisa boa? Uma coisa ruim? E o meu passado? Tantas vezes há realidades das quais me envergonho, que gostaria que as coisas tivessem sido de uma forma diferente. E diante deste turbilhão de incertezas, de inseguranças, de temores e até de medos, nós naturalmente saímos em busca de algo que nos dê segurança. Alguma realidade que nos ajude a fazer com que este mundo que tantas vezes se apresenta caótico, tantas vezes se apresenta como que opressor, possa ter um pouco de ordem, possa ter um pouco de sentido. E como eu dizia no início, às vezes isso pode ser para nós uma armadilha, porque nos faz estar à mercê das ideologias. O que são as ideologias, senão propostas fáceis para uma realidade complexa? Nos prometem, com muita frequência, resolver todos os problemas, dar uma explicação imediata para tudo o que temos por diante. Mas qual é o problema da ideologia? Em primeiro lugar, a ideologia nos coloca não em comunhão com os demais, não promovem a união, mas ao contrário, promovem a separação. Com frequência, o que as ideologias fazem é nos colocar contra aqueles que não compartilham o que a ideologia propõe. Estabelece uma espécie de separação entre bons e maus, entre certos e errados, entre aqueles que concordam comigo e, portanto, devem ser promovidos, e aqueles que discordam, que devem muitas vezes ser, de várias formas, eliminados. Em segundo lugar, nós vemos que nas ideologias, os seus promotores são, com frequência, homens e mulheres que se aproveitam das fragilidades dos demais para se beneficiarem. Não são diferentes dos pastores a quem o profeta Jeremias, em nome de Deus, criticava hoje na primeira leitura. Maus pastores que, ao invés de apacentarem o povo, apacentavam-se a si mesmos. E assim são muitos dos gurus das ideologias. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, diante disso, a palavra de Deus nos coloca já diante de uma realidade que pode nos ajudar a superar tudo isso. É Deus o nosso pastor, é Ele o único que é capaz de nos dar segurança, mas uma segurança que não é como a das ideologias, que não é uma segurança fácil e, sobretudo, é uma segurança que tem por base não uma ideia, mas uma pessoa. E é isso que escutamos na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Efésios, que dizia: Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, os tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele de fato é a nossa paz, do que era, atenção, que bonito isso. E aqui está a resposta para superar as ideologias. Aqui está a resposta que é aquela que mostra por que o cristianismo, embora se apresente como verdade suprema, não é uma realidade que exclui, não é uma realidade que separa, mas uma realidade que promove a comunhão, a união entre os homens. Não importa a sua origem, não importa o seu passado, não importa o seu presente e nem mesmo o seu futuro. Diz o texto:
Ele, Jesus, de fato é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro da separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. E como ele fez isso? Não como um guru que se aproveitava, não como um mau pastor que apacentava a si mesmo, mas de São Paulo, ele quis reconciliá-los, reconciliar-nos, eu e você, toda a humanidade, com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade, ou seja, ele se ofereceu a si mesmo. E vimos isso já também no Evangelho, quando Jesus chama os apóstolos que estavam cansados após a missão, não tinham nem tempo para comer, e os leva para um lugar à parte para que pudessem descansar um pouquinho. E eis que Jesus vê aquelas pessoas que o seguiam, que eram como ovelhas sem pastor, e Jesus sente compaixão. E embora não tinha tido nem tempo para descansar, se lança a servi-los, se lança a cuidar deles. Esse é o nosso Deus, um Deus que vem ao nosso encontro. Queridos irmãos, queridas irmãs, não caiamos nas armadilhas das propostas fáceis, mas tenhamos os olhos fixos naquele que não nos oferece uma ideia, que não nos oferece uma solução fácil, mas se oferece a si mesmo como o caminho, a verdade e a vida. E assim, com a segurança do Salmo de hoje, possamos realmente saber que o Senhor é o meu pastor e não me falta coisa alguma. E mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, Senhor, e me guias, e por isso eu posso ter a verdadeira segurança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.